Ora, boa tarde. Nós temos connosco a nossa colega Margarida Pinheiro, do Instituto de Contabilidade e Administração, que nos vai falar sobre o Estado Militar, Associação de Estudantes sobre a Educação do Ensino. Obrigado. Ok, obrigada. Então, obrigada a todos, obrigada ao Caetano por ter convidado para estar aqui. Só queria, isso mais ou menos toda a gente, só queria aqui contextualizar um bocadinho o porquê destes meus interesses. O meu perfil base é em matemática, eu fiz a minha licenciatura em matemática, fui colega da Paula, no Pinto. Depois fiz um mestrado em probabilidade e estatística em Lisboa e depois acabei de fazer o doutoramento aqui. E quando fiz o doutoramento aqui, afastei-me um bocadinho da área de matemática porque o que eu queria era trabalhar de uma forma mais aplicada com os recursos matemáticos. Então o meu doutoramento é em Ciências Sociais. E as Ciências Sociais, o que eu trabalhei foi metodologias de ensino-aprendizagem. Trabalhei sobre metodologias PBL. E a partir daí interessei, eu já me interessava, e a partir daí acentuei a minha vontade de trabalhar sobre estas questões das pedagogias, das metodologias, e portanto tenho trabalhado um bocadinho, a minha investigação tem sido um bocadinho nesse sentido. Numa altura em que se fala tanto da pedagogia do ensino superior, há uma coisa que sempre faltou a minha atividade letiva, que foi, eu fiz um estágio pedagógico que fazia parte do meu curso, da minha licenciatura, era de ensino, e isso foi muito bom, muito importante para mim, porque me deu uma forma de ver as coisas e uma aprendizagem muito importante. Pronto, eu gostava de dizer isto, para perceberem um bocadinho porque deste meu interesse. O meu interesse sempre foi muito os alunos, os estudantes, as aprendizagens, essas questões. Isto que vou aqui falar hoje foi um trabalho que foi realizado numa unidade curricular que menciono. Já apresentei este trabalho mais ou menos em algumas versões, acabei de o apresentar em Madrid, numa conferência vestibular, no fim vou falar um bocadinho disso, por isso é que ficou ali aquela parte, isto não é exato, não é a mesma coisa, mas apresentei algumas coisas. Pronto. Então, eu fiz isto com uma apresentação mais formal, tem um contexto teórico, metodologia, depois tem a aplicação dos resultados. Pronto. Então, o que é que eu vou falar aqui? Vou falar um pouco sobre os paradigmas das aprendizagens, vou falar o que é que entendemos, o que é que entendido neste trabalho sobre a função do ensino, vou abordar um bocadinho a questão das metodologias ativas, um bocadinho a questão dos estilos de aprendizagem, como é que isto se pode relacionar com o tema das boas práticas, vou referir a metodologia que usei neste trabalho, e qual é a hipótese e a questão de investigação. Vou falar do estudo de caso que informa o trabalho e dos procedimentos em sala que utilizamos neste estudo. E é exatamente nessa parte dos procedimentos em sala, que é uma parte mais empírica e mais prática da aplicação das tais metodologias ativas, dos tais estilos de aprendizagem, que eu gostava de me deter um bocadinho mais. E depois vou apresentar alguns resultados e algumas conclusões. Pronto. Então, desculpa. Aquela ideia nuclear que enquadra as reflexões sobre metodologias de ensino e aprendizagem, temos ouvido falar muitas vezes, assenta na transversalidade de saberes. Primeiro, nas instituições de ensino superior, durante as práticas letivas, as práticas pedagógicas, e depois, mais tarde, em contextos profissionais. Essa preocupação com uma realidade que cria desafios não só técnicos, mas também sociais e pessoais. Portanto, cria desafios nestas três vertentes, o que confronta as instituições de ensino superior com novas formas de produção e disseminação do conhecimento. E eu aqui aproveito já para dizer alguma coisa que vou referir no fim. Uma das coisas que eu ouvi nessa conferência onde estive a semana passada é que muitas vezes estamos preocupados com novas formas, novas metodologias de ensino, quando muitas vezes também o que faz falta é uma nova atitude perante o ensino e perante as aprendizagens. Também já vimos falar que a educação tem pilares e podemos considerá-la construída no aprender a conhecer, no aprender a fazer, no aprender a viver com os outros, no aprender a saber. E estes são aqueles marcos que foram definidos pela Unesco como marcos para a educação para o século XXI. Portanto, chega a contextualizar um bocadinho que estas preocupações não são minhas, não são nossas, são mais alargadas e têm vindo a ser trabalhadas e tratadas. Esta mesma orientação também é transversal ao processo de Bolonha, o que significa que tudo isto se interliga. E há uma palavra que é uma palavra muito
muito ligado ao conceito de Bolonha, que é a palavra responsabilidade. Nós, no conceito de Bolonha, falamos do estudante enquanto responsável pelo seu próprio processo de aprendizagem, mas também falamos do docente enquanto responsável pela forma como guia esse mesmo processo de aprendizagem. Portanto, tudo isto, estes marcos de educação, o processo de Bolonha, este aprender, naquelas 4 vertentes, a responsabilidade, acaba por estar tudo ligado, e está tudo ligado com a questão das aprendizagens e do ensino. Então, uma questão que se põe é que funções é que o académico é chamado a desempenhar. Nós propomos aqui a perspectiva de Boyer, que propõe 4 funções sobrepolíveis. Falamos na função de investigação, todos conhecemos, está relacionada com o conhecimento adquirido, transmitido. Falamos na função de integração, está relacionada com a contextualização desses conhecimentos, não aprendemos sozinhos, não só para nós, aprendemos para contextualizar uma visão, uma vertente mais prática. Falamos da função de aplicação, mais uma vez, quando relacionamos a parte dos conceitos, as revisões da literatura, os conceitos teóricos, com os desenvolvimentos práticos, e depois propõe outra função, que eu designei aqui como função do ensino, e que na versão original é o Scholarship of Teaching, e na posição do Boyer, esta função está relacionada com uma comunicação criativa e sistemática de saberes. Portanto, o que vamos falar daqui para a frente, quando falamos em metodologias de ensino, metodologias ativas e sistemas de aprendizagem, é exatamente procurar, de uma forma sistemática, comunicar através de uma forma um bocadinho mais criativa, enfim, com alguma diferença. Para isso, nós precisamos de falar de metodologias ativas. E, pese embora, não vou alargar aqui, mas pese embora o vocabulário associado a metodologias ativas seja diversificado, há um conjunto de definições que são consensualmente aceitas. Aquilo que caracteriza as metodologias ativas é que são metodologias, como o próprio nome indica, que requerem atividades capazes de serem dotadas de significações pessoais para cada um dos estudantes envolvidos. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que precisamos que os estudantes se apaixonem, se entreguem e se envolvam nas atividades que estão a realizar para terem significados para eles e poderem, e essas aprendizagens poderem ser de alguma forma mais duradouras. Para atender às diferenças individuais entre os vários estudantes, há uma outra abordagem complementar que podemos fazer, que é trabalhar com os diferentes estilos de aprendizagem. O que é que são estilos de aprendizagem? São orientações que o estudante, todos nós, temos a utilizar de forma habitual quando estamos em presença de tarefas de aprendizagem. Por exemplo, alguns gostam de fazer desenhos quando estão a assistir a alguma coisa, outros gostam de fazer outro tipo de coisas, outros aprendem melhor porque gostam mais de ver tabelas e gráficos ou percebem melhor ouvir. Todos temos diferentes estilos de aprendizagem. Esses estilos de aprendizagem têm uma vantagem que podem ser modificados e trabalhados e, portanto, são permeáveis, são influenciados pelas metodologias de ensino. O objetivo dos estilos de aprendizagem, e todos nós trabalhamos e lidamos no nosso dia-a-dia com diferentes estilos de aprendizagem, é que todos nós temos estilos preferenciais. A vantagem é podermos usar esses estilos preferenciais em certas situações a nosso favor, porque estamos mais à vontade e é melhor para nós, mas também temos que aprender a trabalhar com aqueles que não estamos tão à vontade para os podermos desenvolver mais, porque é com isso que nos confrontamos no dia-a-dia. As grandes linhas, apesar de diferentes autores terem outras propostas, mas as grandes linhas dos estilos de aprendizagem podem ser indicadas entre o sensitivo e o intuitivo, o visual e o verbal, o ativo e o reflexivo, o sequencial e o global. Por exemplo, o sequencial é aquela pessoa que precisa perceber, eu sou um bocado assim, precisa perceber as coisas passo a passo até chegar ao geral. Há outras pessoas que precisam mais ter uma ideia geral, a big picture, e depois começar a detalhar os pormenores. Pronto, são diferentes formas de aprendizagem. Então, vamos à questão das boas práticas. O que é isto? Falamos muito da questão das boas práticas. O que é isto das boas práticas? Acabámos por ir beber a uns colegas também aqui da universidade e adotar esta definição. É que as boas práticas são aquelas práticas concretas, neste caso no ensino superior, que têm uma intenção, que é a intenção de contribuir para que os estudantes, mas também os docentes, atinjam um grau mais elevado na realização das suas capacidades. E são essas capacidades, são essas práticas educativas que nós aqui entendemos como boas práticas. Portanto, bem ou mal, não estamos sozinhos, estamos aqui em contextos teóricos,
O que vamos apresentar aqui, o estudo de caso que vamos apresentar aqui hoje, tem esta base. Tem a suposição de que, e alguma concretização, enfim, ao nível prático dos dados com que estamos a trabalhar, que o nosso objetivo é que essas práticas contribuam para uma maior motivação dos estudantes. Portanto, que esses estudantes atingirem um grau mais elevado das suas próprias capacidades e também para nós, enquanto docentes, nos sentimos realizados, porque o retorno é mútuo, não é? Quando isto acontece. Portanto, como é que isto tudo se interliga? Eu já deixo um bocadinho de tempo a verem isto. Deixa eu ver se estava ali ligado. Portanto, falámos da função do ensino, aquela parte da criação sistemática, de atividades sistemáticas e ligadas à criatividade das referências, ligadas com os referenciais teóricos, que nos levam, que nos conduzem a trabalhar diferentes formas metodológicas, diferentes estratégias de aprendizagem, portanto, utilizando também diferentes metodologias ativas, diferentes estilos de aprendizagem, e depois essas boas práticas, a mais-valia delas é que a troca de experiências que é possível ter, como a que estamos a ter aqui hoje, podemos conversar, é que nos leva a avançar um bocadinho e a melhorar aquilo que fazemos. Neste trabalho, qual foi a nossa hipótese geral? Baseada na revisão da literatura, é que as metodologias ativas que atendem aos diferentes estilos de aprendizagem dos estudantes se podem traduzir numa participação mais motivada e, portanto, mais empenhada desses aprendentes. E a nossa questão de investigação é como é que os estudantes que participam em metodologias ativas perspectivam o impacto das mesmas nas suas motivações. Portanto, os resultados que vamos apresentar são os resultados pela boca dos estudantes. Os dados que temos foram recolhidos junto dos estudantes. Como é que eles perspectivam estas metodologias que foram utilizadas nas suas motivações. Portanto, os estudantes foram questionados sobre o grau de importância para a sua motivação que atribuem às metodologias que foram seguidas na sala de aula, que vamos trabalhar assim. Esses dados foram recolhidos através de um questionário que foi disponibilizado no Moodle na última semana de aulas. Os dados foram tratados com recurso a técnicas de estatística descritiva muito básicas, para já. Os estudantes, temos uma amostra de 64 estudantes, 78% de respondentes, correspondem a duas turmas do estudo de caso onde trabalhamos. O nosso estudo de caso foi de uma unidade curricular de estatística, que é uma unidade da licenciatura em marketing, do primeiro ano. As aulas, como todas as aulas, são em regime teórico-prático, e naquelas aulas procuramos relacionar tópicos e noções, mostrar esquemas, explicar passos a seguir a estruturação do assunto, por exemplo, esses passos, para ver já se está a aproximar dos estilos de aprendizagem do sequencial, apresentar a ideia global dos vários elementos, portanto, a falar, por exemplo, em mais na dimensão dos globais, por exemplo, no início de cada aula de cada tópico, apresentamos o esquema do tópico, como é que se relacionam os diferentes elementos com que vamos falar, eles a todo momento sabem em que ponto, em cada aula, em que ponto do tópico é que estão, como é que se relaciona com todos os outros. Procuramos introduzir conceitos com exemplos de motivação, procuramos articular o trabalho presencial com o trabalho autónomo, e depois temos aquelas reticências que são importantes, porque há muitas outras coisas que nós procuramos fazer naquelas aulas. Então, vou agora passar àquela parte dos procedimentos em sala, que era a parte que eu disse que gostava de me meter mais sobre ela. Seguimos de perto as propostas de Felder e Felder and Brent, que são pessoas que se preocupam, são estudiosos, são investigadores que se preocupam com esta coisa das metodologias ativas e dos estilos de aprendizagem. E antes de eu avançar, queria dizer que o professor Felder esteve aqui na Universidade de Aveiro em 2005 e eu vim cá uma sessão que ele deu, aí um workshop. E fiquei cativada, cativou-me. E foi a partir daí que comecei a preocupar-me um bocadinho mais com isto. Foi um workshop muito prático, trabalhámos muito com exemplos muito concretos. A partir daí fui seguindo, fui começando a ver os trabalhos dele. Há coisas, tenho aqui 2012, mas é uma pessoa que está ativamente atualizada e portanto, o trabalho dele tem vindo a ser bastante melhorado e bastante desenvolvido neste ponto. Então, que procedimento
diferentes em sala que utilizamos. Vou distinguir aqui a primeira aula das restantes aulas, porque há diferenças entre estas aulas. Na primeira aula procuramos conhecer as expectativas dos estudantes. E para conhecer as expectativas, começamos por pedir aos estudantes que escrevam os seus objetivos para o semestre. Portanto, na primeira aula, uma das coisas que fazemos logo no início é pedir aos estudantes que arranjem uma folha de papel, que escrevam as suas expectativas para o semestre. Depois, não é muito prático, mas é assim, pedimos que dobrem a folha de papel ao meio e que copiem o que escreveram para ficar igual, para terem dois exemplares. Depois, cortam a folha e dão um a mim, dão outro e ficam com o outro. Para que é isto? Primeiro porque eu tenho pessoas à frente e, portanto, preciso perceber o que é que as pessoas esperam de estar ali, o que é que estão à procura. E, portanto, é importante para mim eu ter um bocadinho essa noção. Não tratei nada desta informação, devo ter lá guardado alguns destes elementos, mas dá-me uma perspectiva do que é que aquelas pessoas estão ali com que objetivos. Depois, a outra parte que levam para casa, o que pedimos é que eles coloquem aquilo num sítio que de vez em quando vejam, não é para estar sempre presente, mas de vez em quando vejam. Se fazem ou não sei, o objetivo é que façam. E qual é esse objetivo? É que depois voltamos a referir a eles, mais ou menos, a estas expectativas no meio do semestre e depois no fim. Para lhes perguntar no meio do semestre, olha, vão lá ver aquilo que escreveram, como é que é? Estão a caminhar para aí? É isso que estão a atingir? Não? O que é que vos está a afastar? Mas quando chegar ao fim, é a mesma coisa. O que é que correu bem? O que é que correu mal? O que é que mudou? Cumpriram as expectativas? Conseguiram lá chegar? Era um bocadinho para ter estas expectativas, para conhecer. Outra coisa. Costumamos conversar com os estudantes sobre a imagem da unidade curricular que lhes é transmitida. Distinguir o que são rumores e o que não são. Ou seja, quando os estudantes chegam à aula, já mais ou menos, apesar de ser do primeiro ano, eles, entretanto, já falam todos uns com os outros, já toda a gente falou daquela disciplina, daquele professor, etc. Portanto, há coisas que nós pedimos que eles falem para distinguir aquilo que é rumor e aquilo que não é. Se eles me dizem que a disciplina é, ouvem dizer que é muito fácil, a pessoa facilita tudo, não sei o quê. Às tantas não é bem assim. Às tantas as coisas têm que ter, há trabalho por trás. Às tantas há apoio, mas não podem descurar o trabalho. Mas também se me dizem que também a disciplina é um cadeirão, é muito difícil, não sei o quê. Tem que haver trabalho. Pronto, temos que distinguir aquilo que de facto é rumor e aquilo que de facto é mais concreto. Portanto, para eles ficarem um bocadinho mais alertados para a realidade. Depois, recolher os conselhos dados pelos estudantes que frequentaram a disciplina antes. O que costumamos fazer é pedir a dois estudantes, que normalmente no dia anterior procuro por lá alguns estudantes e peço-lhes, eles dizem, nunca me disseram que não, dois estudantes que tenham estado naquela disciplina no ano anterior. Vão lá, normalmente pedimos um estudante que tenha conseguido fazer a unidade curricular e a um que não tenha conseguido fazer a unidade curricular. E pedimos que vão à sala e depois de fazer uma apresentação, que eles digam aos colegas o que entenderem sobre aquela unidade curricular. O que é que acham que correu bem, o que é que acham que correu mal, o que é que aconselham os colegas a fazer ou o que é que não aconselham a fazer. Isto é uma perspectiva na primeira pessoa de quem já passou por lá. Para aqueles que foram bem-sucedidos, o que é que correu bem, o que é que foram bem-sucedidos. E é engraçado que muitas vezes esses dizem que correu bem, que fizemos isto e aquilo, mas até podia ter corrido melhor, podia ter sido diferente se eu tivesse alterado aqui alguma coisa. E aqueles para os quais não correu bem, não conseguiram fazer a unidade curricular, não correu bem porque a minha atitude foi assim, ou porque aconteceu isto, ou porque... Pronto. E, portanto, são, mais uma vez, é a personalização, é tratar os alunos como pessoas. Portanto, perceber que há coisas boas e há coisas más e que podemos viver um bocadinho a todos e que não é sempre tudo bom, não é sempre tudo mau e que é possível ir ultrapassando estas questões. Portanto, recolher estes conceitos. Ainda na primeira aula, personalizar as aulas. É muito importante isto, a questão de aprender os nomes dos estudantes, pelo menos é o que diz a revisão da literatura. Eu cada vez tenho mais dificuldade em aprender os nomes dos estudantes. Portanto, eu faço aquilo que já faço há alguns anos, no início ficavam-se um bocado a olhar para mim, mas aquilo mais ou menos se faz na escola primária. Peço que ponha uma folhinha à frente com o nome deles. E eles já, pronto, agora já nos treinam, já devem ter ouvido falar, que é mais ou menos sempre assim, mas às vezes a meia aula perguntava como é que eu me chamo. Raramente alguém sabe o meu nome. Às vezes um outro sabe. Portanto, se eles não sabem o meu nome, têm meia dúzia de professores, como é que eu vou saber o nome de não sei quantos? Portanto, é normal que eu não saiba, mas é normal que eu queira saber e tenha técnicas para conseguir saber. E, portanto, essa é a técnica que eu uso. É muito mais fácil dizer o João e a Ana do que
estar a dizer aquele pessoal ali, de casaco às riscas, aos quadradinhos, é mais apelativo. Na primeira aula também informamos sobre o modo de funcionamento e organização da unidade curricular. Portanto, explicamos o funcionamento, como é que são as aulas, que tipo de materiais é que utilizamos, quais são os nossos objetivos, como é que está organizada. Também explicamos estas coisas das aprendizagens ativas e estilos de aprendizagem. Falamos brevemente, muito pouco, mas dizer que o que estamos a fazer ali não é porque nos apeteceu, é porque está um contexto teórico, é porque há estudos sobre isto, é porque estamos a trabalhar sobre algumas coisas que têm vindo a ser estudadas e trabalhadas, que são estas coisas das aprendizagens ativas, dos estilos de aprendizagem. Costumamos lhes dar também um link para o sítio do professor Felder, que tem online um questionário, penso que são 44 questões, que cada um pode preencher, responder, depois submete aquilo e vem com a resposta para o mail sobre os nossos estilos de aprendizagem. Portanto, sobre quais são aqueles estilos preferenciais nossos e aqueles que não somos tão bons, exatamente para terem uma noção, todos temos uma noção, mas para terem uma noção um bocadinho mais concreta, mais objetiva, daquilo onde precisamos melhorar um bocadinho e aquilo onde podemos estar um bocadinho mais à vontade, que é a nossa praia, como costumam dizer. Depois tem este texto todo. Eu vou explicar o que é isto. Explicar que em cada 10, 15 minutos de aula lhes será pedido que se organizem em grupos de 2 ou 3, com os colegas do lado, para depois escolher o representante do grupo, poderem responder às questões que o docente possa formular com reflexão sobre as mesmas equipes. Isto é assim. Eu estou aqui a falar, não sei há quanto tempo, e agora o que eu faço é, bom, vamos fazer uma pausa, cada um vai falar com o colega do lado, há uma regra que eles já sabem, é na aula, não quero que ninguém esteja sozinho, está sempre junto outro colega, vão falar com o colega do lado, se estão 2, falam 2, no máximo falarão 3, se não tiver nenhum colega do outro lado. E agora eu podia pedir, por exemplo, então agora, falando com o colega do lado, consultando os vossos apontamentos, vamos fazer um resumo, quero que me façam um resumo do que estivemos a falar até agora. E dou-vos 32 segundos e meio. Pronto. Assim. E o que a ideia é o quê? A ideia é que, com os materiais que têm, com a troca de informação entre os pares, consigam, neste caso, fazer um resumo, colocar uma questão, fazer outro tipo de coisas, em conjunto. Depois, como é que temos a resposta? Nunca digo, só conheço essas formas. A Paula, qual é a resposta? Não é isso que eu faço. Digo sempre, eles sabem, explico, que todos os grupos têm igual possibilidade de serem chamados. Então eu digo agora, o grupo constituído por Ana e por Caetano, qual dos dois vai falar? E eles escolhem entre eles o representante do grupo, agora pode ser o Caetano, amanhã pode ser a Ana, bom, os grupos não são os mesmos, variam em cada aula, e essa pessoa explica e exprime. E depois a seguir, peço olha, já completou, ou qualquer coisa, passa a outro grupo. Então o outro grupo quer completar, ou quer falar agora outra coisa, ou põe outra questão, outra coisa. Portanto, isto faz com que eu sinto os alunos, e isto é o que dizem, eu diria, sobre as metodologias ativas, sinto os alunos muito mais à vontade do que se eu dissesse, agora o João qual é que vão responder. Portanto, não há os estudantes não são chamados a frio, a já tempo para pensar, para refletir, para discutir e não estão tão expostos porque não é o apontar o dedo direto. Portanto, é isso que fazemos. E isto é feito mais ou menos a cada 10, 15 minutos de aula. Eu não estou a olhar para o relógio, isto é normalmente. No início, sim, eu estava mais ou menos a controlar o tempo. Já faço há alguns anos isto, as coisas tornaram-se mais rotineiras e, portanto, é mais fácil fazer. Mas no início, sim, havia algum controle. Também procuramos, na primeira aula, mostrar o esquema de organização do curso. O tal esquema que já falei há pouco. Num dos slides tem lá qual é o tema, como é que esse tema se relaciona com os diferentes tópicos e subtópicos. Vamos até ao terceiro nível, se for o caso disso, para que os alunos possam exatamente ter, por exemplo, para chegar aos sequenciais aos globais, ter a ideia da sequência que vamos seguir, dos globais para terem o grande quadro e depois perceberem os pontos onde vamos trabalhar. Pedir aos estudantes que usem os slides para tomar notas e apontarem dúvidas. Os slides na aula, nas outras coisas. Os slides, esses slides têm no máximo 3 por página, portanto tem aquele espaço ao lado com os quadradinhos. A ideia não é que tendam a passar tudo, é que usem esses espaços para sublinhar, para tomar uma nota, apontar uma dúvida, pôr uma questão,
enfim, do que entenderem. E também na primeira aula procuramos referir e esclarecer todas as questões sobre a avaliação. Isso é sempre uma coisa muito importante e, portanto, nesta aula serve para esclarecer como é que vai funcionar a avaliação da unidade curricular. Isto tudo na primeira aula. Ou seja, normalmente ocupamos o tempo da aula, normalmente o ocupado. Já uma questão. Os slides são slides que fornece previamente, é isso? Sim. Os slides são slides, já fiz de duas maneiras. Os slides já os pus no Moodle para o semestre inteiro, por exemplo, e cheguei à conclusão que não valia a pena, porque eles esquecem, porque fica lá, porque não prestam atenção. Então, vou pôr normalmente uma semana antes, uns dias antes, porque muitos gostam de imprimir, pronto, para dar algum tempo para terem um tópico novo, vai-se por assuntos. Além dos slides, eu uso o quadro. É muito importante para mim usar o quadro. Já agora posso falar, depois falo um bocadinho mais à frente. Respondi à questão? Sim, Pronto. Nas restantes aulas, no início de cada tópico, nós temos vários tópicos, estava a falar de estatística, mas já faço isto em muitas unidades curriculares. No início de cada tópico, fornecemos um esquema do tópico, já falámos, e apresentamos um problema que necessita das matérias a serem lecionadas do tópico, mas os estudantes não são capazes de resolver, porque ainda não lhes foram explicadas essas matérias. Portanto, além dos slides, desse conjunto de slides, há normalmente uma ficha são aulas práticas também, uma ficha de exercícios relativa àquele tópico. Essa ficha de exercícios é disponibilizada juntamente com os slides e é dessa ficha de exercícios que eu retiro um ou dois exercícios mais abrangentes e que abordem todos, ou quase todos, os pontos que vamos trabalhar teoricamente nesse tópico, antes de lhes apresentar os conteúdos. Portanto, os estudantes não deverão saber resolver aquilo. Qual é a vantagem? É que depois, no fim do tópico, vamos pegar exatamente nesse mesmo problema e trabalhá-lo com os estudantes. Trabalhar esse problema para perceberem que havia alguma coisa que não eram capazes de resolver antes e depois daquele conjunto de aulas, daquele conjunto de informação e de aprendizagens, já conseguiram dar um outro passo. E, portanto, o problema é usado o mesmo e, a partir daí, são usados outros, mas para fazer essa diferença, para marcar essa diferença. E, no final de cada tópico, também procuramos ver se há as questões nas tais páginas notas, que dúvidas é que têm. Também já usamos uma outra situação, mas isso dá um bocado mais de trabalho e nem sempre, pronto, eu fiz algumas vezes, neste momento não tenho feito, que é os minute papers. Não sei se já ouviram falar, os minute papers são também uma ideia que trouxe o professor Felder, que é, no final de cada aula, tem que haver algum controle, 5 minutos antes do fim da aula, eu peço aos estudantes que, de forma anónima, registrem numa folha de papel daquela aula o que é que não ficou completamente claro, qual foi o tema, qual foi o assunto, o que é que não ficou claro. Levem aquilo para casa e depois têm um trabalho de casa, que é, lendo, antes da aula anterior, da aula seguinte, lendo aquelas respostas, ver se há algum assunto que seja referenciado por vários estudantes que não ficou claro. Provavelmente foi alguma coisa da minha parte falhou, porque são um conjunto mais alargado de estudantes que referiu isso é porque não estava. Então, é exatamente por esse ponto, por voltar a esse ponto, começamos a aula seguinte. Isso dá algum trabalho, porque é preciso ler, fazer aquilo de aula para aula, portanto eu já fiz. Neste momento, nos últimos tempos, não tenho feito, mas é outra possibilidade. Durante as aulas, procuramos chegar na sala uns minutos antes e falar informalmente com os estudantes, da vida, das coisas que quiserem falar, são pessoas. Usar os slides e outro material para realçar o que é importante, de cima nos slides, mas uso também o quadro. Normalmente, eu tenho o hábito, isto veio do tal meu estágio pedagógico, divido o quadro em duas partes. Uma parte do vosso lado direito, uma parte mais pequena, de um traço, e o lado esquerdo. No lado esquerdo é como se fosse a folha principal, a parte principal. É onde resolvo exercícios, faço, enfim, o que quiser realçar deste lado. Do lado direito é como se fosse o meu rascunho, chamo-lhe cálculo auxiliar. É onde posso indicar pequenos passos, pequenas observações, algumas coisas que possam ajudar a compreender o que está aqui, que eu não quero integrar na resolução, no estado deste lado, mas que ajudam a perceber algumas pequenas
Durante as aulas, chamamos a atenção dos estudantes para tomarem notas. É importante que eles tomem notas, não são só os slides, tomarem nota do que entenderem, dos pontos que acham mais relevantes, há uma chamada de atenção. Pedimos aos estudantes que comparem as suas notas com os dos colegas. Muitas vezes fazemos aquelas pausas, pronto, agora vocês vejam com o colega do lado, houve lá alguma coisa que ele tomou nota e que vos pareceu importante não tiveram tempo de tomar, ou ao contrário, ou alguma coisa, ou corrigir alguma coisa que vocês afinal não perceberam bem, trocar alguma opinião, tentar assim fazer estas pausas, esta oportunidade. Fazer as tais pausas, de cada 10, 15 minutos, pronto, como já explicámos, pode ser para resumir o que foi feito até ali, para colocarem questões sobre aquilo que foi feito, para fazerem outro tipo de observações. E durante as aulas também vamos recordando os objetivos das pausas. O objetivo das pausas é concentrar e permitir a refocagem de ideias, porque nós não aprendemos assim, nós aprendemos em ciclos. E, portanto, interessa quebrar o ciclo, quando estamos mais em baixo, para retomar e, portanto, para potenciar a concentração. Esse é o objetivo das pausas, é o que diz a revisão da literatura sobre isso. Portanto, por isso é que paramos. Às vezes também paramos, se eu sinto que os estudantes estão um bocadinho mais, nesse momento, um bocadinho mais a pensar noutras coisas, às vezes também paramos, aqueles 27 segundos, por exemplo, para dizerem qualquer coisa ao vizinho do lado que ainda estavam para lhe dizer e que não tinham dito, dizer qualquer coisa diferente, que é para exatamente voltar a recomeçar de novo. Durante as aulas, não interrogamos os estudantes a fio, já expliquei, formulamos as questões, damos 1 ou 2 minutos, normalmente não será tanto, para pensarem nas questões, interagirem com os pares, consultarem os apontamentos e depois dirigimos aleatoriamente as questões aos vários grupos e cada grupo escolhe o seu representante. Não sei se esta parte ficou clara como é que funciona. Durante as aulas, nunca começamos uma aula sem fazer um ponto da situação em relação ao que foi feito na aula anterior. Portanto, no início da aula, a mesma coisa. Os alunos chegam, sentam-se, eles já sabem a mesma coisa, por favor, consultem os vossos apontamentos, o que é que estivemos a fazer na aula anterior. Eles consultam, falam com os colegas, falam com o vizinho do lado, depois vamos pedir a 2 ou 3 grupos que digam o que é que foi feito. A ideia disto é voltar à nossa memória e recordar em que ponto é que estávamos, o que é que tivemos a fazer e depois avançar outra vez a partir daí. Porque vir lá da nossa vida, depois chegar ali e começar alguma coisa sem fazer uma ponte, uma transição, é complicado. Portanto, este é o objetivo desta noção. Pronto, e depois fazemos isso, 10, 15 minutos de aula mais ou menos expositiva, 2 a 3 minutos de aprendizagem ativa, 10 a 15 minutos de aula expositiva e assim de forma sequencial. Só uma coisa, quando tem aula expositiva, é menos positivo ou eles fazem exercícios também? Também fazem exercício. Também. Quer dizer, pronto, isto é. As aulas normalmente nunca são aulas, não há aulas que estejam ali 1 hora e meia a falar de alguma coisa. Falo um bocadinho, vou parando de fazer nestas pausas, vou introduzir exercícios, vou fazendo as pausas, sempre assim, mais ou menos nesta sequência. Mas os exercícios não têm que ser só nas pausas, não é? Podem ser exercícios fora das Não, pausas. sim, exercícios são fora das pausas, naqueles 2 minutos não dá. Sim. Estas pausas é para voltar a concentrar, voltar a refocar, para dar a oportunidade dos estudantes se envolverem. O objetivo é que eles tenham uma participação ativa, que tenha algum significado, aquilo que falámos no início, para eles, as aprendizagens, portanto, que eles possam colocar nas palavras deles quais são as questões que não ficaram claras, as dúvidas que têm, aquilo que acham mais importante, quais são os pontos que querem salientar, enfim, tudo para permitir essa diversidade. Não sei se respondi, não? Pronto, depois temos aqui alguns resultados. Como eu disse, isto foi uma análise muito simples, os dados não eram muitos, só usei os dados desta unidade curricular, mas faço isto noutras unidades curriculares. Nesta primeira questão, os estudantes foram questionados, sobre a importância dos processos metodológicos associados a alguns elementos de tratamento personalizado na sua motivação e desempenho. Estamos a falar, por exemplo, de tratar o estudante como um próprio, ou de irem os estudantes do ano anterior falar da sua experiência na primeira aula. Temos aqui, esta é uma escala de Likert, 1 a 5, não havia ponto neutro, porque isto foi feito no final do semestre e, portanto, segundo o que diz a literatura,
Se o respondente está suficientemente familiarizado com o tema, poderá não haver necessidade de nos dar a possibilidade de não darem uma resposta positiva ou negativa. Portanto, deliberadamente não houve um ponto neutro. Portanto, eles escolheram entre nada ou pouco importante ou muito ou totalmente importante. Isto é percentual. Portanto, temos aqui cerca, no caso dos estudantes com o seu nome próprio, cerca de 78% dos estudantes responderam que era muito ou totalmente importante. Por vários estudantes no anterior fora desta experiência, um pouco menos, que é um bocadinho menos, não consigo ver, quase 70%, por volta disso. Em relação aos elementos organizativos, estudantes foram questionados sobre a importância dos processos metodológicos associados ao uso de elementos organizativos. Por exemplo, alguns exercícios que tínhamos da casa, a apresentação prévia do esquema do tópico a abordar, a apresentação no início de cada tópico de problemas de aplicação a serem resolvidos posteriormente, conforme estamos falando. Pronto. Portanto, agora olhar um bocadinho para estes dados. Relativamente aos elementos de concentração, os estudantes foram questionados sobre a importância dos processos metodológicos associados às chamadas de atenção por parte do docente para aquilo que é importante. Muitas vezes dizemos, olha, agora isto aqui é mesmo importante que retenham, mesmo que tenham que percebam, fique suficientemente claro, ponham aí um neon, ponham aí uma luz a piscar, pronto, chamadas de atenção para essas coisas. Tem aqui as respostas dos estudantes. Também temos aqui o resultado da questão, as respostas à questão sobre o uso de elementos de participação. Por exemplo, indicação direta de um grupo de estudantes para participar através de um porta-voz escrito do grupo, a tal referência que eu fiz, o tal representante do grupo. Os elementos de suporte, por exemplo, aqui é claramente notória a importância que eles dão a não utilizar só um elemento de suporte, a diversificar, no meu caso é só os slides e o quadro. Portanto, é muito importante para quase todos os estudantes diversificar os materiais e usar mais do que o material na aula. Então, se resumirmos isto, os aspectos de maior relevância para os estudantes, ou seja, foram indicados por mais de 90% dos estudantes, foi a diversificação de materiais durante a mesma aula. Aspectos de alta relevância que foram indicados por 75% a 90% dos estudantes, pronto, já falámos deles, por exemplo, o facto de a pessoa conhecer que está estudando com o seu nome próprio, foi referido que entre 75% e 90% dos estudantes disseram que isso que era muito importante. A indicação direta de grupos de estudantes para participar através do tal representante do grupo, apresentação prévia do esquema de tópico a abordar, a apresentação no início de cada tópico de problemas de aplicação a serem resolvidos depois. Isto foram elementos aspectos que os estudantes referenciaram como muito importantes, muito ou totalmente importantes, para 75% a 90% dos estudantes. Outros aspectos, com a mesma relevância, as chamadas de atenção por parte do docente que é importante, recurso à apresentação em aula de tópicos do programa pelos estudantes em grupos, que é uma tarefa que também tinham de fazer, a apresentação sumária no início de cada aula pelos estudantes dos conteúdos da aula anterior, os aspectos que menos estudantes salientaram como muito ou totalmente importante, mas que mesmo assim, pelo menos metade dos estudantes salientaram. Ou recolher os conselhos dados pelos estudantes que frequentaram a unidade curricular antes, os trabalhos de casa, as pausas regulares, e, por exemplo, são estes alguns dos aspectos. Portanto, só para recordar aquela questão das boas práticas, lembram-se que era, seguindo a proposta daqueles autores, era encontrar uma forma sistematizada e criativa de passar, de transmitir as aprendizagens e o conhecimento. O importante disto é que agora possamos discutir estas coisas, possamos fazer com que essas experiências atomizadas, individuais, se possam transformar em conhecimento. E isso faz-se a partir disto que estamos aqui a fazer, a partir da partilha e a partir da reflexão sobre isto. Portanto, isto é mais ou menos o que às vezes nos acontece. Pronto. Eu tinha mais ou menos terminado, isto é um trabalho futuro, que está sempre presente, tinha mais ou menos terminado aqui, mas depois, como entretanto vim na tal conferência interna, que é uma conferência International Technology Education and Development Conference, onde eu gostei muito de estar, achei que foi muito produtiva.
Queria deixar-vos aqui dois slides com algumas ideias dos keynotes que foram lá falar. Um keynote foi esta pessoa, e os dois eram famosos, de facto, eram oradores natos. E o primeiro orador, este orador, perguntou-nos com que tipo de mundo é que os estudantes, quando saem, quando estão no ensino superior, se confrontam. E, portanto, é sobre isto que temos que pensar um bocadinho e ponderar. Não. Portanto, estamos aqui a falar de. É preciso conhecer, por isso é preciso fazer investigação, é preciso reagrupar a informação que temos, reorganizá-la, é preciso saber aplicar o conhecimento e aplicar de maneiras diferentes, de tal forma contextualizada. Outra coisa que os alunos separam é questionar. É preciso saber colocar uma boa questão para promover o debate, o desafio, para permitir respostas, para permitir a reflexão. São coisas que temos que ajudar os nossos alunos, os nossos estudantes a perceber com boas questões. Oportunidade. É que nem há oportunidades mais corretas, oportunidades menos corretas, e às vezes não há sempre uma resposta única e, portanto, temos que aproveitar as diferentes oportunidades para ir ao encontro das necessidades, comunicar para apresentar as nossas ideias, mas também para convencer, para explicar aos outros porque é que nos interessamos por algumas coisas. Por isso eu comecei aqui no início a falar um bocadinho do meu perfil, do meu caminho, para explicar um bocadinho porque é que me interessa por essas coisas, as coisas aconteceram. Colaborar. Gosto muito desta frase, acho que isto está fantástico. É colaborar, não é só falar com os outros, é falar com os outros, combinar ideias para desbloquear problemas. Eu acho que isto é uma maneira diferente de dizer aquilo que muitas vezes já temos ouvido e dito, mas gostei muito desta frase, achei muito feliz, que é combinar as nossas ideias para ir um bocadinho mais além. Fazer produtos concretos, traçar objetivos concretos, e é sempre muito importante trabalhar para o mundo em que vivemos, tentar que as nossas soluções, os problemas onde fazemos parte, as soluções para as quais podemos contribuir, sejam para chegar a objetivos reais e depois persistir. How to stick at it. Portanto, ficar lá, não sair, continuar a persistir, tentar ir mais além. Às vezes já há aquelas um passo atrás, a voltar a recomeçar, a voltar a fazer, e, portanto, não desistir. E depois, o que o orador acabou por assumir é que temos de aprender com a cabeça, pensar, com as mãos temos de fazer, mas também com o coração. Falou-se lá um bocado de paixão. Paixão por aquilo que fazemos, por aquilo que nos desenvolvemos. Portanto, aquilo que nós temos, os materiais que temos de trabalhar. E, portanto, aquilo que eu disse no início é que às vezes não precisamos só de novas formas, de novas metodologias, novos processos, precisamos também de um novo sentido, novos objetivos, dar um bocadinho de significado à forma como fazemos as coisas e àquilo que procuramos nas coisas. Isto foi o que o primeiro orador nos falou. O segundo orador, Steve Wheeler, era mais ligado à parte da informática. O Caetano explicou-me que esta linha temática também tem uma parte ligada à informática, também se falou lá muito disso. Disse-nos que muitas vezes há mal entendidos na educação. Dizem que normalmente esperamos o contrário, não é? Mas também acontece isto. Nunca vi ao vivo, mas falou-nos uma história engraçada para dizer um bocadinho isto. E para dizer que às vezes há desafios e oportunidades e que temos de saber que conquistar. Ele estava a contar, verdadeiro ou não, era um grande orador, portanto, há técnicas já para mas falou-nos da história, disse-me, era uma pessoa um bocadinho mais velha que eu, que tinha uma filha, estava em casa dos 20 anos, e tinha um pai, que tinha 80 e tal anos, e que há 2 ou 3 anos conseguiu convencer o pai a interessar-se por essas coisas do Facebook, a falar com os amigos, e não sei o quê, e quem foi, e o pai, pronto, acabou por aceitar, e então lá se sentaram à frente do computador, o pai, o senhor de 80 e tal anos, e a filha dele, de 20 anos, estava a ajudar o avô nestas lides. E
lá está, não é? E a certa altura apareceu WTF. A gente sabe o que é dizer WTF. Pronto. E então, eu era inglês, eu estava a falar inglês. E o avô perguntou, então, mas o que é isto, WTF? E a filha ficou um bocado, o que é que eu agora vou dizer, como é que é? Então a oportunidade, ela disse, welcome to Facebook, dela. Portanto, foi muito engraçado, lá está, aproveitar as oportunidades de ter um bocadinho mais tempo. E portanto falou-me das novas literacias que os estudantes precisam. Pronto, trabalhar em rede, gerir a sua própria identidade, serem capazes de produzir conteúdos, se organizarem, mesmo assim manter a sua privacidade, refazerem, reutilizarem, voltarem a fazer, usarem os contextos, aplicarem os contextos, mais uma vez, as tais reticências. Pronto, e depois deixou-nos com esta frase, que é mais ou menos também o que estamos aqui a fazer hoje, que vocês permitiram, que é encontrar pessoas que queiram trabalhar nestas coisas, connosco, uns com os outros. E é isso que eu estou aqui um bocadinho a fazer. About people want to the new approaches we do. Obrigada pela vossa atenção e creio que não foi. É isso.